Então, crianças, depois que nós lemos o livro, né, sobre o menino que quase virou cachorro, nós vamos agora fazer a leitura e as atividades. Hoje temos aula de língua portuguesa, matemática e ciências. Aqui está o calendário, né, 19 de abril, segunda-feira. Vocês gostaram da história? Qual o assunto principal da história? Por que o menino quase virou cachorro? Como ele se sentia com relação à família? Vocês acham que ele não estava exagerando um pouquinho? Ou realmente o pai e a mãe não davam devida atenção ao Miguel? Ele tinha amigos? Quem era? Essas perguntas vocês podem responder lá no grupo, tá? Passar um áudio e responder. Não precisa copiar no caderno. Copie no seu caderno as qualidades de Miguel, citadas na história. Os adjetivos. Miguel era um menino bacana, brincalhão, inteligente, amigo dos amigos. Escreva essa frase no seu caderno e destaque os adjetivos. Então, você vai fazer um cabeçalho, né, bem bonito no seu caderno, completo, e vai escrever essa frase aqui. Miguel era um menino bacana, brincalhão, inteligente, amigo dos amigos. E vai colorir os adjetivos. Adjetivos são qualidades, né? Então, ele era bacana, ele era brincalhão, inteligente e amigo. Então, são as características do personagem. E aqui vem as atividades que são xerocadas. Qual o título do texto? Quem são os personagens da história? Então, é o Miguel, né, o pai, a mãe dele, o amigo Tanaka. Qual é o gênero textual que pertence a essa história? É um conto, né? Um conto. Qual era o conflito vivido por Miguel? Ou seja, qual era o problema, né, apresentado? Qual era o nome do seu amigo mais próximo? Quais palavras que o pai de Miguel dizia a ele que fazia ele se sentir como um cachorro? Por que Miguel mordeu a mão do pai? Qual foi a atitude dos pais diante da queixa de Miguel? Por falar em cachorro, vamos estudar algumas características dos animais? Agora já é a parte de ciências. Essa atividade aqui, ó, ler o texto sobre animais domésticos e silvestres para responder as atividades. Vou ver se eu consigo encontrar aqui as atividades. Aqui, que é a parte do texto das atividades. Vamos lá para a parte de ciências. Animais domésticos e silvestres. Outro modo de classificar os animais é separá-los em animais domésticos e animais silvestres, né? Silvestres é aqueles que não tem como criar em casa, né? Eles são criados na natureza, né? Em florestas, né? No seu habitat natural. Os animais domésticos são aqueles cuidados pelos seres humanos, o que estabelecem com as pessoas uma relação de companhia ou de produção, como os cães, gatos, cavalos, porcos. Eles podem não sobreviver se forem soltos na natureza. Já os animais silvestres, como alguns pássaros, serpentes, macacos, não podem ser retirados da natureza, pois têm dificuldade para sobreviver quando não estão em seu ambiente natural. A caça e a venda de animais silvestres são proibidos por lei. Então aqui, né, está um textinho falando sobre ter animais silvestres de estimação. Porque, mesmo tratando bem, não devemos ter animais silvestres em casa. Cuidar de animais silvestres em casa pode parecer uma forma de amar a natureza, mas não é. Lugar de bicho em seu ambiente natural e não nas cidades. Quem realmente gosta dos animais vai querer que eles fiquem onde se sintam felizes. Quais são os problemas para os animais que são criados em casa? Ele pode perder a sua identidade, pode sofrer de solidão e ter dificuldades para se reproduzir. Também sofre porque fica em espaço físico reduzido, come alimentos inapropriados e pode pegar doença, que nós seres humanos tem pouca, né, gravidade, como gripe, herpes, mas para eles podem ser fatal. Então, qual a diferença entre animal doméstico e animal silvestre? Ao adotar um animal de estimação, é melhor escolher um animal doméstico ou silvestre. Por quê? Você sabe o que é tráfico de animais silvestres? Que tal fazer uma pesquisa e registrar aqui? Então, muitas pessoas pegam, né, os animais lá do seu habitat natural, né, da floresta, e vendem, né, para outros países, né?
E isso é o que? Tráfico de animais silvestres, né? Você pegar um animal da natureza, né, do seu habitat natural e capturá-lo, né, e vendê-lo. Faça uma pesquisa de animais que estão em extinção no cerrado, que são aqueles animais que vivem na vegetação do seu estado. E em seguida elabore um cartaz conscientizando as pessoas sobre os cuidados e a conservação da vida desses animais. Então, não necessariamente você precisa fazer um cartaz. Você pode elaborar aí no seu caderno mesmo uma frase, né, conscientizando, e colocar no caderno o nome dos animais, né, que estão em extinção, que são aqui do nosso cerrado. A aula de matemática é bem simples. É esse gráfico aqui, ó, essa tabela. Para representar alguns números da sequência dos números naturais na reta numérica, André fez o seguinte desenho. Então, a reta é numerada de 0 a 10. O que você observa nessa representação? Indique na figura a posição do número 12. Então, aqui, né, o próximo seria o 11 e o próximo seria o 12. Tá vendo que de um número para o outro pula um pontinho, um preto? Então, aqui você pularia esse pontinho, colocaria o 11, pula o pontinho de novo e coloca o número 12. Na representação a seguir, a distância entre duas marcas consecutivas é igual a 10. Escreva os números correspondentes a cada ponto de interrogação. Então, aqui, né, tá 100, aí pula 3 pontinhos, coloca o 110, pula mais 3 risquinhos aqui, o 120, e pula mais 3, coloca o 130, né? E depois 140, ela tá caminhando de 10 em 10. Qual a distância entre duas marcas consecutivas na representação abaixo? Aqui, ó, do 1960 foi para o 1965. Aí agora o próximo número será o 1970. Está indo de 5 em 5 aqui, ó. Depois de 1980, 1985. Depois do 1990, que já está aqui. Por último, 1995. Então, essa atividade matemática está bem simples, bem legal.